Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo de número 1, verso de número 16. Todo ano, nós somos guiados por uma palavra profética sobre as nossas vidas, né? E 2019 foi o ano da manifestação dos filhos de Deus. 2020/2021 foi o ano do avançar. 2020, o ano do avançar. 2021, o ano do avançar. E 2022, que é esse que nós estamos terminando, o ano da intimidade. E nós vivemos um tempo de intimidade com o Senhor, nós vivemos com o Senhor um tempo de aprofundamento, e o Senhor se revelou a essa casa e a cada um de nós de uma forma muito linda, irmãos, de uma forma muito linda. Muitos crentes estão vivendo algo que jamais viveram na sua vida pela intimidade com o Senhor. E nós sempre oramos e sempre pedimos ao Senhor a palavra que é para o próximo ano. Qual é a palavra profética, Senhor, que vai nos direcionar e vai nos guiar? E o Senhor começou a falar comigo já no início de dezembro sobre a palavra profética. E a palavra profética desse ano é o ano do poder de Deus. O ano da manifestação do poder de Deus, não só nesta igreja, mas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você toma esse ano como ano profético sobre a sua casa, amém? Então você crê nisso. E eu quero trazer uma breve meditação. Hoje o culto é um culto festivo, é uma celebração de agradecimento pelo que passou e de consagração pelo que há de vir. Mas eu quero trazer uma breve meditação sobre isso, e eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Vamos orar? Se você puder, erga suas mãos para cá, ore por mim nesse momento, abençoe a minha vida. Espírito Santo, eu quero me colocar à tua disposição e te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que aquilo, ó Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, preparado, Senhor Deus, para a tua igreja, Senhor Deus, seja nesse momento, Senhor Deus, o início, Senhor Deus, dessa liberação, e que nós possamos viver o ano do poder de Deus, o ano de milagres, Senhor Deus, o ano de graça, Senhor Deus, o ano de avivamento, Senhor Deus, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, em nome de Jesus, amém. Queridos, presta atenção numa coisa. Não tem coisa mais triste do que uma vida sem o poder de Deus. Eu muito me alegro porque você está aqui nessa noite, porque se você está aqui nessa noite, você consegue entender o que é uma vida debaixo do poder de Deus. Ou pelo menos você tem uma leve noção do que seja. E como eu disse, você escolheu uma boa parte, e essa parte não vai ser tirada de você. Porque, queridos, presta atenção numa coisa: uma vida sem o poder de Deus, um crente sem o poder de Deus na sua vida, é uma vida incompleta. Não é uma vida que vive o reino. Porque você precisa entender que 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 20, diz: pois o reino de Deus não consiste apenas de palavra, mas de poder. Nós precisamos vivenciar o poder de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo, meu amado? Você precisa vivenciar isso. Você precisa ter o poder de Deus sobre você.
E muitos crentes hoje em dia erram, e muitos crentes hoje em dia padecem exatamente porque não vivem uma vida com o poder de Deus. Vivem uma vida na teoria, mas não vivem uma vida na prática. E o poder de Deus é a prática de vida. E aí você precisa entender que uma vida sem poder é uma vida que tende para o erro. Não adianta, presta atenção numa coisa. Eu quero te dar um conselho. Eu tenho certeza que você deve estar lutando contra pecados. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que estão lutando contra erros, e como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, Senhor Deus, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quantos de nós, queridos, muitas das vezes tentam lutar contra o erro, tenta fazer o que é certo, mas às vezes não tem força para fazer, sabe por quê? Porque se você não estiver com uma vida no poder de Deus, você não consegue vencer o erro, porque Marcos, capítulo de número 12, verso de número 24, o próprio Jesus, ele diz: será que o erro de vocês não está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? O Cristo faz essa pergunta, e meu querido, eu vou te fazer uma pergunta, essa é uma pergunta, eu vou te falar uma coisa, isso é uma pergunta retórica. E quando Jesus faz essa pergunta retórica, Ele está te dando a resposta. Você erra porque você não conhece as Escrituras, você não conhece o direito que você tem, mas você também não conhece a prática do poder de Deus. Meu amado, se você quer viver uma vida vitoriosa, se você quer ter um 2023 extremamente abençoado, você precisa necessariamente conhecer as Escrituras e viver o poder de Deus. Não tem como. Você precisa viver o poder de Deus. Você precisa viver o poder de Deus. E essa palavra poder, queridos, ela vem do grego dinamis, ou dunamis, que deriva a palavra dinamos e dunamis. Essa palavra, se você fizer algumas associações, você vai lembrar do dínamo. O dínamo é um aparelhinho que produz um campo magnético, uma força, e produz força de algo. O dinamis, que se você for lembrar, tem de uma outra palavra, que também a raiz dela é dinamis, que é dinamite. Uma outra palavra, dinâmico. Todas essas palavras que eu estou falando na nossa língua hoje, ela tem a raiz no grego, no dinamis, que significa poder. Quando você ler a palavra, quando você ler, como nós lemos aqui, não me vergonho do Evangelho de Jesus, pois é poder. A palavra no grego lá é dinamis, ou dunamis, aquele poder que impacta, aquele poder que explode, aquele poder que tem conotação de trazer uma explosão de repente, e de trazer um dinamismo na vida e produzir força. Esse é o poder que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida. Você está entendendo, meu amado? Não tem como mais. Não tem como mais nós vivemos uma geração de crentes que estão divorciados do poder de Deus, que estão desassociados da graça do Senhor, que não estão vivendo com o poder do Espírito Santo na sua vida. Não tem como mais nós vivermos isso, porque nós precisamos de força, nós precisamos de poder, nós precisamos de habilidade, nós precisamos de um poder inerente, que reside mesmo na virtude das coisas, e que desenvolve as ações da vida. Nós precisamos de poder, que produz milagre. Nós precisamos de poder que gera em nós uma moral de excelência na nossa alma. Nós precisamos de um poder que gera convicção. Nós precisamos de viver o dínamos do Senhor. Nós precisamos de viver o dunamis do Senhor. Nós precisamos viver o poder de Deus na essência. E isso significa viver o poder explosivo do Espírito Santo, com uma conotação dinâmica, com uma conotação que acontece mesmo, queridos. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, ó, queridos. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está olhando e observando o tempo, e você quer ver os sinais para que as coisas aconteçam.
Eu quero te falar uma coisa. O poder de Deus é aquele que no momento que ele explode, no momento em que ele é liberado, as coisas acontecem de uma hora para outra, de um segundo para o outro, é literalmente como uma bomba, de repente não tem, quando vai ver tudo já aconteceu. Esse é o poder de Deus. Você não precisa ver as circunstâncias, você só precisa acreditar que o poder de Deus, ele está disponível para realizar o milagre e fazer tudo aquilo que ele tem designado para fazer. Vai acontecer, meu amado. E se você estiver tomando essa palavra como uma palavra profética, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você está esperando que coisas aconteçam, e em 2023 as situações vão mudar em frações de segundo. Em 2023 as coisas vão acontecer. E em 2023 um cenário que talvez você não acreditava e que você não via e que aquilo não se desenhava favorável, vai acontecer uma explosão de poder, uma explosão do poder do Senhor, e as coisas vão surgir na sua vida e vão acontecer no seu viver, queridos. Porque é de uma hora para outra que as coisas acontecem. O dunamis, o poder, o dínamos, ele se manifesta através de dons e milagres, através de conversões. É assim que acontece. Atos 4, de número 33, vai nos dizer isso: com grande poder, com dinamis, um grande poder, conforme uma dinamite, algo que explode. Os apóstolos continuavam a testificar da ressurreição de Jesus, e grande favor estava sobre eles. Presta atenção numa coisa: é com esse poder, é com essa graça vinda dos céus que essa igreja se preocupa e deseja expandir o reino de Deus através das vidas, porque muitos vão ser avivados e vão ser agentes de transformação no mundo. É com esse poder, com o mesmo poder que estava no início da igreja, é esse mesmo poder que está sendo liberado sobre Endizas, é esse mesmo poder que está sendo liberado sobre a sua vida, e você viverá grandes milagres no teu ano, em nome de Jesus. Porque, queridos, preste atenção numa coisa. Você precisa entender. Aí alguns crentes falam assim: meu pai, mas para quê? A gente precisa de milagre. Eu já falei, querido, se você não quiser viver milagres, se não quiser viver o poder de Deus, rasga a sua Bíblia. Porque o Evangelho de Deus, eu acabei de ler para vocês, o reino de Deus não consiste apenas de palavras, mas de poder. Consiste de poder. Se você não quiser viver poder e graça, você precisa encontrar algum outro local para você estar. Mas se você quiser viver Jesus, presta atenção. Se você quiser viver Jesus, Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o Salvador. Ele é a graça, Ele é o verbo, Ele é o poder, é Ele que gera vida sobre nós, é Ele. Nós não temos uma religião, queridos, nós temos uma vida, e a vida que vivemos agora, vivemos no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. É isso que nós vivemos, nós não vivemos uma religião, irmãos. Se você quiser viver uma religião, você vai lá, lê umas coisas, um cerimonial e coisa, meu querido, não vai encontrar isso em Jesus. Você não vai encontrar isso em Jesus, porque o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É o próprio Jesus que fala. Não tem como um crente ser divorciado do poder de Deus, irmãos. E entenda, queridos, quando o poder é liberado através das nossas vidas, o Evangelho é realmente apresentado em proclamação e demonstração de poder. É assim que o Evangelho é anunciado. Quando um milagre acontece na sua vida, meu querido, não fica restrito em você, mas o nome de Jesus é glorificado, meu amado. E é por isso que Jesus quer abençoar nossas vidas. Sabe por que Jesus quer que nós sejamos crentes poderosos?
Jesus quer que nós sejamos crentes poderosos, porque é através desse que outras pessoas vão ouvir as boas novas do Evangelho. É através desse que outras pessoas vão saber que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para levar a sua igreja. É através dessas manifestações, queridos. E isso, queridos, você precisa entender que nós levamos muito mais, queridos, do que uma simples teologia. Nós não carregamos uma teologia. Nós não somos o povo da teologia. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos o povo. Entenda, nós não somos o povo da teologia. Nós somos o povo que vive e que dentro dele, dentro deste povo, habita o Todo-Poderoso. Nós somos este povo, e eu acho que vocês não me entenderam e eu vou repetir. Nós não somos o povo que carrega uma teologia no coração, nós somos o povo que carrega o próprio Deus dentro dele, porque o próprio Senhor habita em nós, diz a sua palavra. É o próprio Deus que habita em nós. Você precisa entender isso. O Evangelho vai te salvar, mas o Evangelho também vai te curar. O Evangelho vai te salvar, vai te levar para o céu, mas ele também vai curar você. O Evangelho vai te levar para o céu, mas o Evangelho também vai transformar o teu caráter. O Evangelho muda a história, porque é poder de Deus, e o Evangelho ele precisa funcionar tanto no céu, como na terra. Você precisa entender isso. O Evangelho precisa funcionar. Queridos, é lindo. Isso é lindo. Se você fala que o Evangelho funciona, se você fala que você foi salvo, que lindo, irmãos. Louvado seja Deus que você reconheça isso, porque isso é uma verdade. Mas o Evangelho não salva a gente apenas do inferno e não nos dá uma garantia de entrar na Nova Jerusalém, não. O Evangelho nos salva do inferno, nos dá uma garantia também dos céus, mas ele também vem para transformar a nossa vida aqui, para que a nossa vida seja testemunho diante dos homens, para que todos saibam, para que todos entendam e para que todos saibam e reconheçam que há autoridade no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Você precisa entender. E isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando você traz a atmosfera do céu para a terra. Quando você traz a atmosfera do céu para a terra e isso se espalha no meio do povo, isso é avivamento. Isso é avivamento. Olha, o grande boom da igreja, irmãos, o grande crescimento da igreja se deu pelo dínamos, pelo poder, pela dinamite do Espírito Santo. Essa é a grande questão. E nós precisamos viver isso. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas a gente não vê mais milagres como a gente via antigamente. Pastor, mas a gente não reconhece, a gente não vê mais tantos milagres acontecendo. Quando eu era criança, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo. Mas sabe por quê, queridos? Porque nós queremos viver divorciados do poder de Deus. Nós queremos viver separados do poder de Deus. Nós confiamos mais no que as pessoas falam para a gente, no que a ciência diz para nós, do que todas as outras coisas dizem, mas a gente não confia no poder de Deus. Meu querido, nós temos um poder, e esse poder habita em nós, e esse poder quer trazer a atmosfera do céu na terra. E presta atenção numa coisa, no céu não há dificuldades, porque como diz a palavra, lá não haverá choro, lá não haverá rancor, lá não haverá lágrima, lá não haverá sofrimento. Se lá não haverá nada disso, como diz a palavra, seja feito aqui na terra como é feito no céu, meu amado.
E a gente aceita, não, mas Jesus já me salvou, eu vou morrer e vou morar na Nova Jerusalém. Não se contente. Não se contente apenas com isso. Mas se contente em viver Jesus plenamente. Porque você quer viver uma vida vitoriosa. Você quer viver uma vida poderosa em Deus? Sim ou não, irmãos? Você quer viver uma vida poderosa? Porque pode ser que não, né? Sim ou não, irmãos? O primeiro texto que Jesus pega quando ele entra na sinagoga. Quando Jesus entra na sinagoga, o primeiro texto que ele lê, ele mostra o que é viver uma vida poderosa. E ele abre, se você for ver lá em Lucas 4,18, vai te mostrar isso. Ele toma um livro do profeta Isaías na mão, e ele abre em Isaías 61, e ele declara. Eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás, e ele declara a palavra. E aí ele diz a seguinte coisa: isso aqui é uma vida poderosa. O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. O Senhor enviou-me para cuidar dos corações que estão quebrantados, dos que estão com o coração doente. O Senhor me enviou a anunciar libertação aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. E eles quem, queridos? Eles que são impulsionados pelo Senhor, são empoderados pela graça, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Você quer viver uma vida poderosa, meu amado? Não adianta você, não tenho nada contra, mas não adianta você fazer sessão de coaching, sessão de terapia, conhecer você mesmo, se aprofundar em você. Não tenho nada contra, irmãos, mas isso tudo são instrumentos e ferramentas aos homens. São tudo instrumentos e ferramentas aos homens. Se você quer ter uma vida de poder, uma vida de graça, uma vida impulsionada pelo dínamos, e você quer ser uma vida dinâmica, entenda, você precisa viver o poder do Senhor, porque o Senhor vai te ungir, e o Senhor vai te ungir com um propósito de curar pessoas, de anunciar boas notícias, de libertar quem está preso, de trazer boas novas de salvação, consolar os que estão tristes, trazer uma vida nova àqueles que estão desanimados, dar louvor àqueles que estão com uma vida deprimida, para que você seja como um carvalho forte, queridos, porque eu já disse, meu amado, e torno a dizer, propósito nasce em Deus, passa por mim, me abençoa, mas o final é pessoas. Quando você cumpre o seu chamado com o poder de Deus, você é enraizado no Senhor, e nada muda quem você é, e nada tira você da posição, e nada vai atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Entenda isso. O Senhor tem poder para vidas, para que as vidas sejam impulsionadas. Não é mais tempo, irmãos, de ver geração de crentes por aí, com a cabeça baixa, reclamando de tudo, murmurando de tudo. Não é mais tempo para isso. Não é mais tempo para os crentes ficarem focando no que é errado. Não há mais tempo para isso. Porque há um poder reservado para os nossos corações. E esse poder nos ajuda a viver os propósitos de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Não espere o poder chegar. Não espere o poder chegar na sua vida.
Não espere o poder chegar na sua vida para você viver a vida que Deus tem para você. Pastor, como assim? Não espere. Não espere. Coloca a mão sobre o seu coração aqui, por favor. Diga assim comigo. Todo o poder. Vamos de novo? Todo o poder que eu necessito já habita em mim. Ele realiza em mim. E Ele está dentro de mim. Portanto, eu não vou esperar o poder chegar. Ele já está comigo. Celebra o Senhor, queridos. Você já tem o poder, meu amado. Você já tem o poder. Se você é um crente em Cristo Jesus, você vive uma vida de intimidade, você já está mais do que habilitado a viver esse poder. Dínamo já é uma realidade na sua vida. O poder do Senhor já é uma realidade na sua vida. Você não precisa mais andar por aí, triste, lamentando e chorando, não. Porque o Senhor te ungiu para você curar esses. Pastor, mas sou eu que estou precisando. Irmãos, em nome de Jesus, através do poder que é na tua vida, o primeiro demônio que você vai expulsar é o demônio da autocomiseração, o demônio da peninha de si mesmo. Ai, meu Deus, está todo mundo errado, está tudo errado, e ninguém consegue perceber, e eu estou sofrendo, ninguém olha para mim, queridos, presta atenção. O Senhor já habita dentro de você, e você já tem todo o poder que você precisa. Então para de lamentar e chorar. Levante-se no poder do Espírito Santo de Deus e vá viver o destino profético que o Senhor tem traçado para a tua vida. Em nome de Jesus. Pastor, a igreja não presta, nenhuma igreja presta, as pessoas não prestam, as coisas não prestam. Isso aí é o inferno querendo falar para você. Mas presta atenção numa coisa, meu amado. Se há em você o Espírito Santo, e você acha que mais ninguém tem o Espírito Santo, se você está com a síndrome de Elias, que só restou você como profeta, só tem eu. Se você ainda está com essa síndrome, o Espírito Santo hoje grita com você: saia dessa posição, levanta-te, porque ainda há homens e mulheres que não se dobraram a Baal, há homens e mulheres que ainda não se dobraram ainda a esse sistema pecaminoso que está por aí, há homens e mulheres que ainda vivem um verdadeiro evangelho, e se você entender e começar a ver, você vai ver isso na tua vida, e você pode se juntar a esses e viver o poder do Espírito Santo e o avivamento do Senhor nessa nação, meu amado. Porque o Espírito Santo já está sobre a tua vida. Por isso eu falo contigo hoje. Ouse em nome de Jesus. Ouse a viver o dínamos do Senhor. Ouse a viver o poder do Espírito Santo. Ouse hoje a viver o dízimo. O dízimo também, tá, irmãos? O dízimo também. Mas o dínamos do Espírito Santo. Vai virar meme essa, né? Mas ouse viver o dínamos do Espírito Santo, meu amado. Ouse a viver essa força, esse poder. Pastor, como eu faço isso? Primeira coisa, não duvide do poder que há em você. Não duvide do poder que há em você, meu amado. Não duvide. Marcos, capítulo de número 16, verso 17 e 18 diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, se beberem algum veneno, coisa mortal não lhe fará mal algum, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, meu amado. Não duvide do poder que há em você, meu amado. Não duvide. O Espírito Santo de Deus habita em você. Como nós cantávamos antigamente.
bem antigamente. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo de inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. E sabe por que você tem esse valor? Não é porque você é lindinho e bonitinho. Não é porque eu sou lindinho e bonitinho. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, para que a excelência do dínamos, para que a excelência da força não seja nossa, mas seja de Deus, queridos. É o que diz a palavra. O valor que nós temos não é porque nós somos bonitinhos e lindinhos, não, queridos. É porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. É isso que nos dá valor, amados. Você está entendendo? É isso. Então não duvide do poder que há em você. Não ache que é só o pastor que pode colocar a mão e as pessoas serem curadas. Só os irmãos do time do profético que podem colocar a mão e as pessoas serem curadas. Só quando alguém que está... Olha, fulano tem que fazer jejum e oração pelo menos 31 dias do mês para conseguir. Não, queridos. A religiosidade criou fardos para te dizer que o poder de Deus era para seres especiais. O poder de Deus não é para seres especiais. O poder de Deus são para pessoas comuns, porque através do poder de Deus Ele vai nos transformar em pessoas comuns, em extraordinários discípulos de Jesus. E é assim que nós vamos viver, meu amado. O poder é para mim e para você. Pessoas com seus erros e com suas falhas, mas que entendem que nós não somos o poder vem dele. Nós somos apenas o canal. E nós não duvidamos do poder que há em nós, queridos. Então se alguém tiver que colocar a mão e orar, que seja eu que vou colocar a mão e vou orar. Eu não preciso orar, ligar para o pastor, para que o pastor ore. Eu não preciso ligar para a irmã do time do profético. Eu posso eu mesmo levantar a mão e orar. Pastor, mas eu não posso pedir ajuda dessas pessoas. Pode. Mas você não pode se acovardar atrás dessas pessoas, porque essas pessoas não são maiores do que o poder de Jesus. E o poder de Jesus habita em você. Segunda coisa que eu quero para que você ouse viver o dínamos do Senhor. Creia que o Senhor tem muito a te surpreender, queridos. Eu quero que você saia hoje daqui em 2023 crendo no mais de Deus. Eu quero que você creia no mais de Deus. Eu quero que você creia literalmente no mais de Deus. Eu quero que você coloque a mão e creia que o Senhor vai curar. Eu quero que quando você olhar uma pessoa e o seu espírito falar que aquela pessoa está com algum problema de ordem espiritual, que você possa orar no teu espírito e repreender aquela pessoa ficar liberta. Eu quero que você creia que o Senhor tem muito a te surpreender. Eu quero que você entenda que o Senhor vai levantar pessoas para que através das suas mãos o Senhor possa tocar nelas. Eu quero que você entenda que o Senhor vai te usar para te surpreender e surpreender a muitos em 2023. Creia que o Senhor tem muito para fazer. Ouse viver o dínamos. Terceira coisa, viva sempre com a expectativa do poder. Viva sempre com Jesus pode fazer algo. Jesus vai fazer algo. Vai acontecer algo. Se alguém chegar para você e falar assim, não vai acontecer mais, que saia da sua boca a palavra de bênção, que saia da sua boca a palavra de vitória, que saia da sua boca a palavra de fé e confiança em dizer, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que eu estou na expectativa do poder dele, e eu sei que ele fará. Ele fará. Pare de olhar. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração agora. Para de olhar os problemas que você tem na sua vida. Para de ver eles com a expectativa das circunstâncias. Se você continuar olhando os seus problemas com a expectativa das circunstâncias, vai dar ruim. Vai dar ruim. Irmãos, eu preguei aqui há
2 semanas atrás sobre o poder da palavra. Se você não viu aquela mensagem, eu insisto que você veja. Entra no site da igreja, no canal, no aplicativo, vai estar lá. O poder da palavra foi a última mensagem da série da Impulsa. E tem muitas pessoas, queridos, que em vez de elas viverem na expectativa do poder, elas vivem na expectativa da derrota. Elas pronunciam a palavra da derrota. Não, queridos. Não. O salmista Davi me fala a seguinte coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O profeta Isaías me afirma que eu posso passar pelas águas, elas não me submergirão. Eu posso passar pelo fogo, ele não me queimará. Eu posso passar pelos espinhos, eles não me espetarão, porque o Senhor está comigo. Eu estou na expectativa do poder, queridos. Eu estou na expectativa do poder. Preste atenção numa coisa. Eu falei sobre isso, parece que eu estou pregando a mensagem de novo, né? Mas não é, mas eu preciso te lembrar. Aquilo que a gente declara, a gente possui. Quando a gente possui, ninguém retira. Você pode não crer, mas se eu creio, você não vai retirar isso de mim. Você não vai arrancar isso de mim. Pastor tem muita fé. Eu já ouvi algumas pessoas falando, pastor parece que é irracional, ele tem fé, ele tem muita fé. Queridos, eu não tenho fé em mim, eu não tenho fé nas minhas condições, eu não tenho fé em nada, mas eu acordo todos os dias na expectativa do poder de Deus, acordando todos os dias pela manhã e falando assim, o Senhor vai me surpreender hoje com algum milagre, o Senhor vai fazer alguma coisa hoje, porque diante da minha vida é a expectativa do poder, meu amado. Eu vivo com a expectativa do poder, porque Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. O poder dele me acompanha, o dínamo dele é o que está em mim. Então eu acordo toda manhã pela expectativa do poder, queridos. Viva sempre com a expectativa do poder na sua vida. Quando alguém falar para você que é difícil, fale assim, não é difícil. É porque essa situação apenas não experimentou ainda o poder de Deus. Porque Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Minha casa não se converte, meu marido não se converte, meu trabalho não muda, a minha situação financeira nada acontece. Queridos, não olhe as adversidades, olhe isso pela expectativa do poder. De uma hora para outra vai acontecer, vai explodir e vai acontecer. E muitas pessoas irão ver o milagre do Senhor na tua vida. Viva pela expectativa do poder de Deus na tua vida. E por fim, eu termino falando, celebre as evidências do poder de Deus na tua vida. Preste atenção numa coisa, não celebre apenas quando o milagre que você quer acontecer, não celebre somente isso. Celebre todas as vezes que você vê o poder de Deus na tua vida. Sabe quando era para você ter sofrido um acidente e você não sofreu? Celebra a evidência do poder de Deus na tua vida. Sabe quando você, sendo uma pessoa tão pequena e tão incapaz como você julga ser, mas quando você libera uma única palavra sobre a vida de uma pessoa, e essa pessoa olha para você e fala, aquela palavra que você liberou fez toda a diferença na minha vida. Cara, entenda, celebre as evidências do poder, porque Deus quer usar da tua vida, meu amado. Celebre. Cara, 2022 foi um ano extremamente desafiador. Como diz um meme aí, aparece a foto lá do lutador, todos espancado e falando, vem 2023, porque 2022 foi tranquilo. Basicamente é isso, né? A expectativa, né? Mas celebre, sabe por quê? Porque o poder de Deus manteve a tua casa de pé, queridos.
Celebre, porque muitas pessoas ficaram pelo caminho e você chegou ao final de 2022 pelo poder do Espírito Santo, meu querido. Celebre, porque muitas pessoas não conseguiram ver os milagres que você está vendo. Então você está vivenciando milagres. Celebre as evidências do poder na tua vida, meu amado. Celebre. Essa igreja, todos aqueles que estão sob a unção, vão viver em 2023 uma explosão de poder sobre a sua vida, querido. Isso é promessa de Deus, amados. Isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas. Haverá uma explosão de poder, uma explosão de graça, e vocês irão ver tudo aquilo que o Senhor tem gerado em nossos corações sendo liberado aos homens, e o nome do Senhor sendo glorificado, meu amado. Portanto, meu amado, é tempo de poder, é tempo de salvação, é tempo de milagre, é tempo de você viver o poder de Deus, é tempo de você não se acovardar, mas é tempo de você avançar, é tempo de você entender que o poder dos poderes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso habita em você e é por você, meu amado. Porque Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo dínamos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa é minha palavra para a sua vida agora, em nome de Jesus. Fique de pé agora, em nome de Jesus.